Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Hoje eu trago um breve relato sobre o caso ufológico que chocou o município de Itarema, no estado do Ceará. Caso esse cheio de mistérios em que uma criança ficou com marcas e supostamente teve contato com seres desconhecidos, segundo o relato da mesma e de outras crianças. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, você vai estar ajudando o canal a crescer e também deixe o seu comentário a respeito desse caso. Sua opinião é muito importante para o canal. No ano de 2008, nessa cidade, muitos moradores relataram que viram luzes estranhas no céu, e muitos alegavam ser discos voadores, o que causou pânico na população. Muitas pessoas evitavam ao máximo sair de casa com medo dessas tais luzes misteriosas. O ápice desse caso aconteceu em uma localidade chamada Córrego do Salgado, a 25 quilômetros da sede do município de Itarema, onde 3 garotos tiveram contato com seres que eles alegam que não são seres humanos, e um desses garotos, o Janiel, que na época tinha 6 anos de idade, sofreu um corte por parte de um desses seres. Exatamente no dia 2 de novembro, lá pelas 7 horas da noite, os garotos José Felipe, Gilmário e Janiel estavam brincando em um local um pouco afastado de onde eles moravam. Importante lembrar que a zona em que eles viviam era rural e quase inabitada. Era costume que eles brincassem naquela região e nunca viram nada de anormal, até que naquele dia algo estranho aconteceu. Segundo os garotos, uma luz estranha apareceu no céu. A luz estava se aproximando dos meninos. Eles relataram que ela parecia piscar, e quando essa luz chegou mais perto deles, os meninos puderam perceber que se tratava de algo sólido, aparentando ser uma máquina. Eles relatam que essa suposta máquina tinha algumas janelas cor de botijão de gás. Em outras palavras, aquele objeto tinha cor metálica. Segundo eles, aquele objeto estranho emitia um barulho que parecia um chiado, e quando aquele objeto chegou bem perto dos garotos, ele ficou pairando no ar bem próximo ao solo e aos meninos. Quando essa suposta máquina estava bem próxima dos meninos, um homem saiu de dentro dessa máquina após uma porta se abrir, e outro ficou na porta da mesma. Segundo os garotos, esses homens tinham uma aparência totalmente anormal. Eles tinham orelhas grandes, uma boca pequena, cabeça grande, olhos grandes, magros e tinham unhas de galo, referência que eles usaram para dizer que esses seres tinham unhas muito grandes. Um dos seres se aproximou do Janiel e começou a examiná-lo com muita curiosidade. Os garotos assustados tentaram se aproximar para tirar o Janiel de perto daquele ser estranho, mas não conseguiam. Eles relataram que um tipo de vento não os deixava se aproximar do garoto. O Janiel também parecia curioso ao ver aquele ser, mas foi nesse momento que ele tentou correr, mas aquele humanoide o segurou, e devido a isso o menino ficou com marcas de arranhões em seu corpo devido às garras daquele humanoide. Logo em seguida, aquele ser estranho tirou o que parecia um canivete de sua boca e começou a cortar o Janiel embaixo do seu braço direito, e parecia ter coletado sangue para a amostra. Assustados, os meninos correram para a casa do seu avô Nelson Ribeiro, que na época tinha 70 anos de idade. Ele estava ausente no momento que isso aconteceu, mas após algum tempo, ele chegou e contaram para ele o que tinha acontecido. Mas a princípio ele não acreditou na história dos garotos. O corte que Janiel sofreu embaixo do braço não sangrava, e ele relata que não sentia dor. O avô de Janiel acreditava que o menino deveria ter se ferido enquanto brincava e estava inventando uma desculpa. Mas o que o deixou encucado e com a pulga atrás da orelha é o fato daquele ferimento não sangrar e o Janiel não reclamar de dor. Janiel foi levado para um hospital para tratar o ferimento, e quando ele foi atendido no hospital, percebeu-se que no local do corte havia uma espuma. Parece que essa espuma, de uma certa forma, servia para a ferida não se infeccionar. O menino passou por uma pequena cirurgia e levou 9 pontos no local do corte. Em nenhum momento o garoto reclamava de dor e estava aparentemente saudável, como se nada tivesse acontecido. Essa história percorreu a região e chamou a atenção de José Agobar,
um engenheiro, professor da Universidade Federal do Ceará e ufólogo. José falou com várias testemunhas dos fenômenos estranhos que ocorriam naquela cidade. Ele entrevistou Janiel e sua família, e enquanto ele coletava o depoimento do garoto, ele fez uma gravação em vídeo. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link para que vocês possam ver a entrevista do ufólogo com o menino. Levantou-se uma teoria de que esses fenômenos ufológicos aconteciam de 10 em 10 anos. Então, o garoto seria contatado novamente por esses seres 10 anos após o ocorrido. Porém, isso não se concretizou. Em dezembro de 2016, o garoto Janiel, já adolescente, estava utilizando uma espingarda socadeira. Por ser uma arma antiga e talvez por falta de manutenção, a arma disparou acidentalmente e o tiro saiu pela culatra e atingiu o rosto do Janiel. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu e faleceu. Bem, esse é o caso que eu trago hoje para vocês. Deixe o seu comentário sobre o que você acha desse ocorrido, se você já ouviu falar sobre esse caso. Comente também se teve algum detalhe que não foi mencionado nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não tem intenção de fazer você acreditar nessa história ou tampouco desacreditá-la. É um assunto que eu deixo para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Me despeço de todos. Boa noite.